temos uma boa e uma notícia para te dar. Eu perguntei, poxa, qual é a boa notícia? Que você ganhou o contrato. Eu falei, mas você tinha me dito que eu tinha ganho o contrato. Mas tudo bem, que boa notícia, né? Só para confirmar que eu ganhei o contrato das 100 telas. Então, tem uma má notícia para te dar. Eu falei, qual foi? Você coloca mais um 0 do lado aí. Vão ter que ser 1000 telas. Aí você vai dizer, isso é má notícia? Então, é má notícia porque o custo operacional de eu ter que investir nisso antes mesmo de o dinheiro começar a retornar, era uma dor que eu teria. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Marca de Valor Talks, nosso papo semanal sobre negócios, empreendedorismo e inovação. Hoje eu tenho um convidado aqui que é um amigo, irmão, parceiro de negócio, um cara que eu sou fã, ele sabe disso, Valdo Souza. O homem é brabo, hein, velho? Vamos que vamos, irmão. Tamo junto. Irmão, obrigado por ter aceitado o convite aí, viu? Obrigado. Já era um cara que já estava na nossa pauta aqui pra gente conversar, agora a agenda bateu, né, irmão? Até que, enfim, foi difícil encontrar um momento de agenda. Mas quando a gente encontrou, vai ser um papo gostoso. Massa. Vamos falar pra galera aqui um pouco da bio de Valdo. Valdo é empresário, é investidor serial, presidente do Grupo Pactos, que é um ecossistema empresarial focado no universo gamer, tecnologia e inovação. E uma curiosidade é que ele foi o primeiro presidente expatriado da TOTUS, que é uma das gigantes aí de tecnologia, liderando a operação no México e na Argentina. A gente vai aprender muito aqui nesse episódio. Velho, de novo, vai ser bom demais esse papo, hein? Vão ter boas histórias, vão ter bastante história para contar. A gente começou muito cedo, inclusive, então vai ter muita história para contar nessa trajetória. Pois é, mas eu quero começar pela ordem cronológica da coisa. Eu quero entender um pouquinho quem foi Valdo na infância e na adolescência. Putz. A história como um todo, assim, eu entendo que eu fico me perguntando em que momento eu tinha um racional de empreender, né? Eu sempre digo isso, assim, procura entender em que momento o empreendedorismo te busca e te traz e você não quer mais soltar esse ambiente. Então, na infância, eu acho que vou até falar um pouquinho mais, eu nasci na periferia de Salvador, nasci num bairro aqui periférico de Salvador, chamado Pernambués, e muito jovem sobre o aspecto de estar interagindo com as pessoas à minha volta, era muito entendimento de como eu vivia junto ao meu ambiente, né? No momento daquele tempo, enfim, nasci em 74, né? Tem muita história para contar aí. Meu pai era cobrador de ônibus, né? Trabalhava em uma empresa de ônibus aqui de Salvador. Então, assim, a gente vem de uma família humilde. E minha mãe costureira. Então, assim, essa é uma história que começa contando um pouco da dificuldade, né? Do ambiente de a gente se adaptar, escola, sempre aí estaduais, municipais, enfim. E eu lembro que foi uma coisa importante porque eu via a dificuldade que a gente tinha de tentar encontrar oportunidades de alguma maneira, de melhorar na vida. Então, a vida com muita honradez, com muita retidão de caráter, mas uma vida difícil, né? Como todo e qualquer brasileiro, baiano, lutando para colocar seus filhos num bom caminho, né? Não se desviar de coisas diferentes, enfim. Então, assim, foi um momento muito interessante. E aí, ao longo do tempo, eu fui crescendo, a gente morou um tempo, saí de Salvador, vai morar em Camaçari. E eu lembro, acho que minha primeira... Ele está falando com meus filhos, né? E agora com netos, rapaz. Eu sou um vovô muito jovem. Mas falando com meus filhos muito sobre, assim, em que momento tudo começou a acontecer. E aí foi interessante, Albert. Eu tenho a cena ainda numa feira lá de Camaçari que existe. Minha mãe costurava roupas para a gente vender numa barraca que tinha dentro da feira de Camaçari. E eu me lembro que era muito divertido, porque eu tinha em torno de 7 anos de idade, meu irmão tinha 5, eu tenho um irmão mais jovem. E a gente saía no carrinho de mão, vendendo calcinha e cueca. Cara, que legal. Como era engraçadinho ver duas crianças vendendo mais, eu lembro que a preocupação do meu pai que eu fizesse contas de matemática, a gente vendia bastante. Então a gente saía com o carrinho, saía, voltava, meu pai já vendeu tudo. Eu brinco muito, quem não é nordestino não sabe qual é a diferença entre malha e sulanca. Né? Então, assim, eu acho que a minha primeira referência é essa, de empreendedorismo na dificuldade, mas mais do que isso, eu acho que me trouxe entendimento. Hoje em dia estaria sendo colocado até de maneira muito pejorativa, quando a gente olha para o trabalho infantil, mas no nosso caso era muito tranquilo, estudávamos e era em horário que não tinha os estudos que a gente estava lá para ajudar a família. Então, assim, eu acho que essa é a primeira referência de empreendedorismo que eu tenho. A partir daí, estudo, trabalho, eu tive a oportunidade de sair de Salvador, na Bahia, para ir morar em Joinville, Santa Catarina. Nessa época eu tinha 12 para 13 anos de idade. E aí, claro, lá é outra realidade, né? Mas foi sozinho para lá? Fui, na verdade, meu irmão já tinha ido morar lá. Meu pai, alguns anos anteriores, trabalhava numa empresa que estava montando a primeira operação aqui, chamada Tubos e Conexões Tigre. Então ele estava aqui no polo petroquímico e para ter capacitação desse ambiente teve que ir para Joinville, Santa Catarina, se capacitar para tocar uma área aqui. Já tinha saído desse processo todo de ser cobrador de ônibus, já tinha crescido um pouquinho na parte profissional dele. E nessa época, então, a gente entende o que é o ambiente, né? Meu irmão mais velho vai e fica, mora lá.
E aí a gente volta para cá, meus pais acabam se separando, e aí minha mãe disse, poxa, eu acho que você deveria ir morar com seu irmão. Então eu vou sozinho daqui para lá, para morar na casa do meu irmão. Tinha 12 para 13 anos de idade. Eu sou uma pessoa um pouco prematura com algumas coisas. Eu te falo isso porque eu acabo me casando ou me envolvendo aos 16 anos de idade. Mas é uma história para a gente falar daqui a pouco. Mas o importante é que eu fui para lá, e lá o entendimento, um pouco da mudança de cultura, Albert. A colonização de lá é muito alemã e italiana. Então, para eles era muito entendimento sobre o aspecto do jovem, trabalhando, estudando e talvez pensando em família muito cedo. Aqui, eu acho que no Nordeste é um pouquinho mais tranquilo com relação a isso. Não que isso seja um problema, mas é uma leitura diferente. E aí, a oportunidade, eu comecei a trabalhar dentro de empresas. E o sentimento que eu sempre tive, eu acho que o empreendedorismo já começava. Boa. Porque não era só ser funcionário de alguém em algum momento, era entender como fazer diferente. Enfim, aquele papo que a gente fala de empreendedor, né? Encontrar suas dificuldades e resolver problemas. Mas mais do que isso, entender que existia uma proposição de entrega desse know-how, desse entendimento, e ia procurando caçar oportunidades. Boa. Aí logo fui crescendo, ia crescendo dentro da oportunidade. Baiano não nasce, a gente estreia, você sabe disso. Baiano é desenrolado, né? Sempre, né? Então, sempre cavando oportunidades, e aí eu comecei a entender que o meu negócio era o mundo da tecnologia. Mas naquele momento, eu lembro disso, né? Isso quantos anos, você lembra? Rapaz, eu tinha 13 para 14 anos, porque eu saí daqui aos 12, chego lá 13 para 14, jovem. Minha primeira carteira assinada, até hoje eu tenho uma foto, né? É meio ridículo falar isso hoje, porque assim, cabelão grande, aquele cabelo que fazia coisa já e tal. Mas assim, a minha carteira assinada eu assino aos 13 anos de idade. Melhor aprendiz, né? Eu ia como office boy na época e tudo mais. E foi uma carreira interessante, porque já ali existiam graduações daquela atividade. Se você era um contínuo, um motoboy, um office boy de uma categoria X, você fazia área financeira, bancos da cidade. Se você crescesse um pouquinho mais, você era o contínuo da diretoria, aí já tinha uma roupinha diferente, um negócio bacana. E eu estava buscando, eu cresci nessa carreira e logo eu consegui me destacar para fazer isso. Mas foi um momento importante de entendimento e de estudo. E eu me lembro que o grande diferencial naquela época era ser datilógrafo. E você tinha que datilografar e não olhar para as teclas, né? E a grande evolução disso é você trabalhar com tecnologia. Então, mas você digita também, quando já tinha datilografia, era fácil. Então é por aí que eu começo o entendimento e a oportunidade de começar a virar o ambiente muito no ambiente de tecnologia uma proposição de crescimento do empreendedorismo. Esse momento foi importante, até que vem a história do quartel. E aí eu tinha uma vontade louca de andar aqui na história do quartel, para mim aquele negócio ia ser diferencial. E aí eu entro no mundo do quartel, e no quartel, aí aquela história que eu te falo assim, dos 16 aos 18 para 19 eu estava casado, né? Porque eu acabei conhecendo uma professora minha de biologia, que tinha 9 anos mais velha que eu. Foi mesmo? Rapaz, o cara foi... E ela veio para ser uma professora substituta de uma professora que nós tínhamos que estava grávida, então saiu em licença maternidade. E eu logo me encontro e a gente acaba ficando juntos. Eu até brinco hoje em dia, né? Pegou o jovem lá para criar, aquela história toda. E aí eu vou pro quartel e minha primeira filha nasce eu tinha 19 anos de idade. Então assim, de novo, existe o fato de ser prematuro. O quartel era uma coisa que me atraía, eu me destaquei sobre o aspecto que gostava da vida militar, mas não dava para pagar as contas. Ficou quanto tempo? 2 anos e 10 meses. Então assim, tem um negócio bacana, tem uma carreira que foi legal. Conseguiu viver o sonho um período ali? Muito, e assim, pensando muito, talvez, e tentar uma carreira muito do mundo militar, né? Fazer ESA, na época que eu fui praça, então não cheguei a ser oficial, de fazer ESA, que é a escola de sargento das armas, e talvez crescer na carreira, mas a minha percepção era que o tempo talvez não desse para poder ajudar e apoiar uma criança, uma jovem que tinha acabado de nascer e tudo mais. Então, eu acho que esse corte, por exemplo, olha, preciso voltar para a vida civil. Eu te digo que eu me identifiquei muito com o mundo militar para mim, né? Um mundo que para mim é encantador. Tive a oportunidade de fazer coisas bem legais, fui para uma tropa especializada, então também tem um pouco da dificuldade de ser uma especializada, não ser algo do dia a dia mais simples, te dá também a oportunidade de conhecer outros lugares, isso tudo aconteceu, mas não sustentava uma operação de crescimento. E aí eu retorno do quartel na oportunidade de trabalhar na área comercial de uma empresa lá de fixadores, de bocas e parafusos. E aí eu consegui entrar... Joinville. Tudo isso é Joinville. Joinville. E aí eu consigo sair dessa operação, está na hora de fazer faculdade, entro para fazer ciências da computação na Universidade Tecnológica de Santa Catarina, UTESC. E quando isso acontece, eu entendi quais eram as empresas que trabalhavam com tecnologia naquele meu ecossistema que eu tanto queria. E aí eu encontrei uma empresa chamada DataSul, que tinha a sede lá em Joinville, e entro para trabalhar. E começo, eu até brinco muito, né? Hoje em dia eu falo isso, minha esposa fica chateada de vez em quando. Eu falo, eu já fui garoto de programa.
Não, já fazia muito programa. Porque você codava, né? Codava, programador. Programador total, então eu brinco que a gente escovava byte, né? Pô, cara, mas programador, isso lá atrás, que ano era isso aí? Tô falando de década de 90, né? Porra, meu irmão, cara. Não, interessante, era codificar códigos de 1.000, 2.000 linhas. Hoje em dia, você tem uma programação orientada a objeto, que você clica um botão e ele escreve para você uma rotina, né? Você arrasta, inclusive, módulos. Você foi da época do programador raiz, né? Rapaz, COBOL, Pascal, um negócio que é lá atrás, né? Eu sempre digo isso, assim, a gente foi muito maluco porque a gente se trancava em qualquer salazinha que tivesse uma porta mais alta, você pudesse passar pizza e Coca-Cola por baixo, a gente se trancava ali e passávamos horas e horas programando. Mas dá pra gente também uma oportunidade de entender uma necessidade e o racional, né, do algoritmo é sempre fazer um roteiro de coisas para que ele possa entregar a solução. E eu acho que ali foi muito importante para mim, porque eu entendi que a tecnologia ela era meio. Eu acho que esse é um ponto que eu nunca abri mão. Ela não é o começo de uma necessidade, ela não é o fim da solução, ela é meio para que isso possa acontecer. Isso. Só que o bacana é que esse meio muda a todo momento, né, Albert? Então é nova tecnologia, novos entendimentos, alguém criou alguma coisa nova que você se utiliza como um ferramental. Pronto, então aí agora, para terminar o raciocínio da tua primeira pergunta, eu consigo entrar para o mundo da tecnologia e eu me identifico tanto quanto eu me identifiquei no mundo militar e percebi que eu tinha coisas mais interessantes, além de codificar, que era ir para o mercado oferecer as soluções. E aí eu entro numa operação bacana, porque a partir dali, e aí o mundo evolui, eu vou dar um corte mais rápido para você, a TOTUS, que hoje chama-se TOTUS, era antigamente uma empresa chamada Microsiga. Eu retorno ao Brasil, eu retorno a Salvador, inclusive, para já dentro desse mundo de tecnologia, para comprar e adquirir a primeira franquia da DataSul, essa empresa de Joinville, aqui na Bahia. Isso. Vem para a Bahia, ganhamos a concorrência, fizemos a franquia, e nesse meio desse processo inteiro, Microsiga recebeu um aporte, cresceu bastante, compra a DataSul. E aí eu sou convidado a vir para o projeto, e a partir dali uma experiência ímpar, que eu fiquei algum tempo ainda trabalhando aqui, uns 3 anos, em Salvador, dentro dessa fusão. Essa fusão torna-se uma marca chamada TOTUS, que hoje é conhecida como TOTUS, mas eu tive a oportunidade de sair do Brasil, convidado pela companhia, para ir para o México. E aí é um marco também para você. Aí é uma virada de chave, porque eu tinha ali 26 para 27 anos de idade, saí de Salvador para ir para, não era nem São Paulo, não era para outro país, a gente não dominava a língua espanhola naquele momento. E interessante porque eu vou com tudo, né? Gato, cachorro, papagaio, esposa, filhos, numa cultura nova. Então, existem duas coisas do expatriado que é muito interessante, porque você tem uma história, você tem um foco ali de 8, 10, 12 horas de trabalho, e você tem uma esposa em casa, que está se preocupando com a escola que vai botar os filhos, a secretária doméstica aqui em casa. É totalmente diferente. Tudo diferente. E essa adaptação é muito, acho que da resiliência familiar. Isso tem muito no meu grupo empresarial hoje, dessa integração. E uma das coisas que integrou bastante é viver a dificuldade. Perfeito. Então, esse foi um ponto importante. Eu vou para fora do Brasil, e aí foi muito bacana, porque logo a gente consegue conquistar muitos resultados bons. Então, eu me torno o CEO da operação lá fora, um country manager aos 27 anos de idade, depois de um ano de trabalho. E era legal porque era uma condição assim, a gente morava no México e atendia 3 países, né? México, Estados Unidos e Porto Rico. Mas o grande foco era México, a gente trabalhou bastante, se tivesse um outro atendimento nesses países a gente faria. Mas, de novo, por que o grande corte é entender que eu tinha necessidade de liderar pessoas numa cultura que não era nossa e de um cenário bem diferente do Brasil, do qual eu venho todos os anos e conhecia o cenário mexicano. E era uma transição, porque eu lembro que nessa época o presidente do país lá do México era um antigo CEO da operação da Coca-Cola. Então era assim, um presidente que vinha de uma história privada tentando implementar isso no mundo governamental mexicano. Mas foi positivo, a gente teve bastante sucesso. Eu fiquei 4 anos e 10 meses lá naquela operação. E aí, na sequência, a empresa continuou seguindo na abertura. Nós íamos abrir capital em 2002, em função de não ter uma referência internacional. Então essa era uma das atividades que eu tive que fazer. Depois um outro amigo foi fazer o Conesul morando na Argentina, em Buenos Aires, para tocar um pouco mais de países. Era ter a referência fora do Brasil para ir fazer um IPO, fazer uma abertura de capital. Perfeito. A gente levou uns 4 anos para fazer. Então em 2006 a gente faz a abertura de capital. E aí, nesse momento todo, eu já retornei, e aí eu assumi o Conesul, já era um pouco maior o nosso projeto, para atender mais países morando em Buenos Aires. E essa é toda a história que eu tenho para te contar do empreender dentro do ambiente de tecnologia e inovação, que daí eu não saí mais. Saiu só tendo com saudades do tempo da caserna, do militarismo, mas é muito bom. E aí eu digo para você que o empreender na pessoa física vem em função de oportunidades, mas eu acho que o intraempreendedorismo começou quando eu lembro do garotinho lá de 7 anos de idade, com um carrinho de mão vendendo Sulanca. Sulanca, vou pesquisar isso. Na feira de Camaçari,
Eu até falei pro meu filho, eu falei, cara, acho que eu preciso um dia voltar na feira. Nem sei se ela existe mesmo. É legal isso, né? Para poder relembrar essas histórias, né? Ou voltar na casa onde eu nasci, em Pernambués, para tentar entender como é que é aquele ambiente. Mas, enfim, são histórias gostosas de vitórias, né? Pois é. Agora, voltando um pouco lá para a sua experiência lá no México, foi a primeira operação internacional da TOTS? Na época, você lembra ou já tinha um... Não, foi a primeira operação, porque a gente tinha, na verdade... desafio, então, ainda maior, né? Existia um trabalho importante de integração que a gente não tinha ninguém fisicamente morando no país. Era a integração já de fazer um projeto internacional com empresas internacionais. Então, existia uma parceria, uma empresa na época que desenvolvia software para recursos humanos. É uma coisa interessante, né? A gente tinha um modelo aqui de algoritmo que atendia realidades brasileiras muito quadradinhas. E lá no México, na época, essa empresa de mexicanos que eram parceiros comerciais nossos, tinha um tipo de algoritmo que já tinha um pouco mais de variedade de atendimento, era mais modularizado. Então, a tecnologia deles era melhor que a nossa, inclusive, na época. E a minha atividade foi interessante porque nós começamos o projeto lá, nessa parceria. O nosso parceiro mexicano vendeu muitas das nossas soluções, mas qual era o nosso problema, Albert? Não tinha mão de obra qualificada para entregar o projeto. Então, toda a rentabilidade que nós tínhamos do projeto, a gente meio que gastava esse dinheiro, tendo que mandar técnicos, engenheiros de software, consultores para implementar do Brasil para atender esse projeto durante um tempo. Então, expatriação, estadia, alimentação, isso era um custo muito alto para nós. E aí a missão no começo era, olha, não vai dar certo, a gente não vai para o mundo internacional. Eu conhecia tecnicamente, eu era diretor técnico da operação, eu conhecia muito do software, da tecnologia. Então, a minha missão era ir para lá, fazer uma aliança interessante com ele para poder passar know-how e dizer o seguinte, olha, a gente não vai vir para cá, vamos ficar no Brasil, mas não precisamos crescer também o projeto e você tem que qualificar a tua mão de obra. E quando vocês estiverem prontos, então a gente talvez tente crescimento. Só que, cara, acho que talvez o senso do baiano, o comichão do baiano de querer crescer e estar no dia a dia. Eu cheguei lá, a gente fez uma análise, eu volto para o Brasil, depois de um tempo, dizendo para o meu chefe na época, é um cara fantástico, tinha um entendimento muito claro de negócio. Falei, chefe, eu acho que tem duas vertentes aqui. A primeira é cumprir a missão que você determinou. A outra é, por que voltar? Por que não ir de vez agora? Porque eu mostrei o próprio cenário. Porque a gente tinha a oportunidade de... A característica naquele momento do país, Estados Unidos e México, é que a gente tem um processo chamado maquiladoras. Eram empresas americanas que traziam peças separadas para dentro do país mexicano, porque a linha produtiva, o custo operacional dessa montagem era mais barato do que ter americanos montando. Perfeito. Então, esse processo de maquiladoras precisava de software de controle, RP, CRMs, BIs. E essa era a nossa experiência, né? O nosso conhecimento. E o que veio importante nesse processo? A gente entendeu que a gente deveria, agora sim, botar o pé lá e não sair mais. Agora trazer, talvez, um time menor de brasileiros para acelerar o processo de capacitação dos mexicanos. Perfeito. Esse era o plano B. Eu volto ao Brasil, apresento. Na verdade, eu fiquei meio com medo. Porque, por isso que eu falo, né, assim, eu entro num prazo de 1 ano para poder evoluir, ser alçado a ser country manager. Porque eu volto, apresento o projeto. E aí o pessoal falou, porra, ótimo, bacana. Quando é que você vai morar no México, né? Eu passei, acho que uns 10 meses indo e voltando. Eu falei, mas morar no México? Eu falei, não, você não confia no teu projeto? Eu falei, não, eu confio. Então assume e entrega isso pra gente. E eu era muito jovem, né? E eu dizia, gente, eu não tenho condições, eu não tenho maturidade para poder assumir uma presidência aqui fora. Mas ao contrário, eu acho que foi me dada a oportunidade. E aí foi bacana, porque eu fui... Escola. Eu acho que muito sofreu foi minha família, viu? Porque Imagina. chega uma hora, Albert, que a brincadeira de ser workaholic, ela é bonita, ela é emblemática naquela época, né? Quanto mais low profile, quanto mais trabalhador, mais é importante você. Mas a grande verdade é que valores que estão no dia a dia com teus familiares, né? Isso se perde. Isso é verdade. E aí foi muito interessante, porque a gente vai, dá muito certo. Eu passo a morar num estado chamado Querétaro, que é mais ou menos uma analogia entre São Paulo e Campinas, é uma Campinas, né? E a gente conseguiu montar mais 3 filiais, da do México, Guadalajara e Monterrey. E foi um grande sucesso para mim. Mas, de novo, é uma experiência que dá um drive diferente, porque quando eu retorno ao Brasil, isso traz para mim informações importantes para poder fazer, inclusive, a minha empresa no Nordeste. E é dolorosa porque eu vim para cá com cabeça de empresa de capital aberto e eu estava numa empresinha desse tamanho, começando do zero tudo de novo, mas agora empreendendo no que era meu. Bom, mas aí é que a gente vai chegar num ponto que eu quero entender. Esse recorte aí de saída da TOTUS, né, e a decisão por começar a empreender. E qual foi esse primeiro empreendimento? Eu volto ao Brasil nessa condição de capital aberto, aconteceu, e eu tinha uma vontade muito importante de... Não sei se a pergunta efetiva era, vou empreender para ser um tamanho tão grande quanto a companhia que eu saí.
não, acho que não era essa vontade. Mas era uma percepção de que o meu povo, eu ainda não conseguia fazer da maneira que eu gostaria. A minha volta com tecnologia e inovação, dar trabalho a pessoas muito talentosas baianas. Porque eu volto para cá para de novo recomprar a franquia. Então eu vim para cá, fiz a percepção em 2011, saí da operação, quero recomprar a franquia daqui do local, desse ambiente como um todo. Então assim, a vontade agora é empreender na minha cidade. Depois de tanto tempo morando em Santa Catarina, ir para fora do Brasil, ir para México, Argentina, eu falei, cara, por que não? E é uma fase de transição importante e acaba me desligando da companhia, né? Na verdade, foi um processo interessante, foi um conflito que eu acabei tendo com um vice-presidente que teve por lá. E, na verdade, ele me desliga, né? Ele fala assim, cara, não vai dar pra gente. Depois eu fui falar com o presidente do conselho na época, ele falou, não, você vai ser transferido desta empresa para uma outra empresa do grupo, a gente não quer perder você. E eu falei, não, agora, e quem ficou chateado fui eu. Tá na hora. E aí, para buscar isso em Salvador, era entendimento de que existia mão de obra qualificada, com muita qualidade. E aí eu decido empreender. Para fazer o quê? Essa é a grande questão. Eu tinha certeza que eu não queria nunca mais ERP, CRM, BI, porque foi uma dor que eu vivi durante muito tempo e sabia que isso era um tempo de retorno financeiro muito grande. E aí, na época, e você conhece muito bem desse negócio, eu sei o quanto você empreende, o quanto você é competente em digital signage. E aí tem uma oportunidade, e nessa volta tinha uma empresa chamada Elemídia, que eram mídia dentro de elevadores. Aí fui fazer uma análise desse projeto, entendi o potencial. Meu negócio não era estar em elevadores, mas era entender que eu poderia estar talvez no varejo brasileiro. Então eu volto à Bahia para empreender com o conceito de digital signage. E aí foi interessante porque, ainda que fosse tecnologia, eu tinha que me preocupar na ponta, imaginar de que maneira eu me comunicaria melhor para que minha solução, que estava começando, fosse diferente da gigante Elemídia, que já era uma empresa extremamente muito bem consolidada. Então foram duas coisas, assim, estar onde a gente estava ainda podendo concorrer, que era Norte e Nordeste, porque em São Paulo já era uma coisa muito segmentada, e em algo que eu pudesse trazer o meu conceito, né, meu conhecimento. Então eu que conhecia um pouquinho de algumas tecnologias, o pessoal da Intel tinha um algoritmo para reconhecimento facial, 32 pontos da face, e aí eu crio um negócio diferente, começo a viajar para fora do Brasil para pegar tecnologias ou equipamentos mais baratos com mais entregas. Eu comecei a viajar para a China na época, e aí entro para fazer. Minha ideia, meu skill sempre foi trabalhar para o corporativo, para o B2B. B2B. Mas eu tinha que atender um B2B2C, porque quem estava na ponta era uma pessoa que estava entrando numa farmácia, num supermercado para comprar algo. Então eu tinha que ter um entendimento do cliente final, ainda que eu estava vendendo para o dono do mercado, o dono da farmácia. E eu acho que me dei muito bem, a gente cresceu, foi muito importante. Então eu tinha o conceito assim, eu vou fazer um projeto voltado para o varejo. Eu só errei na maneira de negociar. Descobri durante o processo que isso é muito mais, naquele momento, era muito mais um trabalho de agências de publicidade, que era importante, que tem um tal do valor que é agregado. Quando ela comprava uma mídia para o seu cliente, ela tinha um percentual de participação sobre isso, e meu preço era um preço muito barato. Então era mais fácil comprar outdoor em Salvador, era mais fácil comprar coisas mais caras, porque eu, agência, vou ter um percentual no volume maior. Comissionamento, eles estão de olho no comissionamento. Do que começar com uma empresa baiana com poucas telinhas, que era naquela época, então assim, foi difícil. Aí eu decido migrar, voltar para a minha origem, para fazer TV corporativa. Para atender, de fato, o mercado corporativo. Dentro do corporativo, telas colocadas... Não venda de mídia. Nunca mais fora do mercado. E aí eu vou para dentro de uma operação importante, que era Ambev. Ambev existe, na verdade, vários centros de distribuição, fábricas no Brasil todo. Eu falei, poxa, se eu colocasse uma televisão em cada um desses lugares, eles chamavam de matinal, que é quando pela manhã os vendedores chegam para ter uma certa qualificação, ter informações e saem para fazer suas vendas. Por que eu não boto uma televisão ali? Porque já existia, na verdade, mas em vez de estar num pendrive, eu vou trazer minha tecnologia. E aí eu entro... Vocês têm muito mural, né? Mural impresso. Muito. E é porque não tem um mural digital, então esse foi o conceito. Agora eu tive uma oportunidade muito boa, que nesse período eu estou muito próximo ali da Copa do Mundo no Brasil. Então 2012, 2013 eu estou nesse processo. Existe uma oportunidade de novo, né? Pela minha experiência anterior, eu falei, poxa, eu posso botar um pezinho num bar, para botar uma televisãozinha, mas o meu negócio grande era a TV corporativa, dando capacitação para as pessoas da Ambev. E foi interessante porque eu faço um projeto diferente, eu vou até a China, encontro um equipamento diferente, invento uma coisa diferente, quero montar um totem, tipo uma junking box. Sim. Que tem uma televisão, não era só o áudio, e eu disse, olha, quando a porta estiver fechada do bar, a gente vai dar capacitação para os nossos garçons. E você também vai poder fazer pedido de compra de mercadoria via uma televisão. Esse era o conceito, um preço show de bar. Show de bar. Show de bar. Top.
E a gente consegue o projeto, e apresenta, discute, volta, vai e eu ganho um contrato. A gente ganhou o contrato. E aí foi interessante, porque eram 100 telas, que era um negócio maravilhoso. O valor já era um negócio interessante, porque cada equipamento aquele completo custava R$22.500. Eu falei, nossa, agora estourei, agora você... Eu tinha uma reunião, aí alguém me liga e fala assim, então, temos uma boa e uma má notícia para te dar. Eu perguntei, poxa, qual é a boa notícia? Que você ganhou o contrato. Eu falei, mas você tinha me dito que eu tinha ganho o contrato. Mas tudo bem, que boa notícia, né? Só para confirmar que eu ganhei o contrato das 100 telas. Então, tem uma má notícia para te dar. Eu falei, qual foi? Você coloca mais um 0 do lado aí. Vão ter que ser 1.000 telas. Aí você vai dizer, isso é má notícia? Então, é má notícia porque o custo operacional de eu ter que investir nisso antes mesmo de o dinheiro começar a retornar era uma dor que eu teria. E, claro, eu venho de empresa de capital aberto, mas eu não tinha o valor monetário que a empresa lá atrás tinha, né? Ela TOTVS. E aí eu acho que é interessante, porque é aquele momento que o empreendedor hoje se pergunta, né? Até que ponto eu cresço e continuo dando resultados positivos e tendo rentabilidade, e tem um pedacinho lá que você passa esse limitante, você começa a perder dinheiro muitas vezes, porque o teu fluxo de caixa te estrangula e algo do tipo. E aí a gente fez uma coisa interessante, porque nesse momento eu vou para uma negociação com a grande fornecedora de televisões do Brasil naquele momento, que era a Samsung. E aí essa história é muito bacana, porque eu vou para lá e eu me torno o primeiro grande comprador, né, de uma única pancada, comprar 1.000 televisões Samsung numa outra chegada. E a pergunta foi, quem é você, o que você faz, por que você quer comprar 1.000 televisões? É claro que eu não cheguei lá falando de Valdo, porque isso não ia ter crédito algum. Eu falei, olha, eu sou o Valdo que atendo a Ambev, e a Ambev gostaria de ter um projeto para 1.000 televisões. E foi muito bom porque foi uma grande parceria. A televisão era parte desse negócio, né? Tinha outros equipamentos, então... Perfeito. E aí eu viro um grande parceiro da Samsung, começo a falar de tecnologia com a Samsung. E eu vou resumir essa história toda. Esse projeto ganha um prêmio nacional, um prêmio sul-americano, um prêmio internacional. A gente leva um equipamento desse, que era grandão, para a Áustria. Eles tinham uma competição de tecnologia inovadora para o varejo da Bembev, já era o grupo a Bembev. A gente leva isso lá para a Áustria e ganha um prêmio mundial de disrupção de entrega dessa Junkie Box. E isso me dá uma exposição muito boa de mercado, né? Claro, eu começo a aparecer de maneira oportuna no mundo do varejo. Então eu começo a sair um pouquinho de novo da televisão corporativa e volto a atender o varejo. O diferencial disso, que aí eu vou dar esse corte final para a nossa próxima pergunta, mas é que desde então, toda a comunicação digital da Samsung virou meu cliente. Aquela mesma solução que eu entregava para a Ambev, a Samsung perguntou, explica um pouco mais do que você faz. Pode servir para mim também. Porque eu tenho lojas e aí, desde então, toda a comunicação digital da Samsung é nossa, desde aquele momento. Então, a gente até, inclusive, durante o tempo, a gente deixou de fazer Ambev e começou a focar muito em tecnologia e inovação. E a Samsung demanda muito disso para nós. É uma empresa diferenciada do seu tempo. Está na Coreia do Sul, mas traz o máximo que você possa imaginar a tecnologia para o Brasil. E aí, então, a gente passa a atender a Samsung. Eu vou dizer para você que aí, claro, vieram outros clientes, né? Rei do Mate, outras coisas bacanas. Mas eu digo para você que a experiência ela é ímpar quando um pequeno empresário conquista suas vantagens, seus objetivos, mas o fato do crescimento, de novo, né? É a parte monetária brasileira, a dificuldade do capital. E aí às vezes trava o empresário, né, cara? E desloca, porque você muitas vezes quebra. Você se alavanca com valor que talvez o próprio projeto não sobrepõe. E quando você está no meio do caminho, você fala, pô, tem uma grande conta, mas essa grande conta no meu fluxo de caixa eu não consegui suportar. E você quebra, né? Assim, foram experiências importantes para que a gente depois pudesse olhar para outros mercados, mas com caixa um pouco mais robusto para poder trabalhar nisso. Perfeito, perfeito. Aí você, inclusive também em tecnologia, o próprio software também você desenvolveu, né? Também. Uma das dores... verticalizando todo o processo. Menos hardware, né? Que você foi buscar fora, né? Mesmo assim, eu lembro que na época desse momento que a gente foi criar esse produto, a Ambev, ela não admitia que existisse qualquer coisa Android. Android era uma coisa muito nova naquele momento. Antigamente era o Windows, né? Exato, tudo era o Windows. Você começou antes de mim, mas era o Windows. O projeto era caríssimo para botar de pé. E manter, você tem uma licença de uso de Windows e aí seria um problema. E eu viajando muito para a China já falava de Android, uma comunidade open source, que também o pessoal dizia, rapaz, não, isso aqui é inseguro, não é possível. Então, eu sofri um pouco para isso, né, para conseguir conquistar, mas eu tinha que dar segurança. E qual era a maneira de fazer? Eu desenvolver o próprio software. Então a gente desenvolveu um software chamado PlayOn, que foi disruptivo naquele momento, né? A gente tem um momento importante no Brasil, no Brasil e no mundo, que é a Black Friday. E quando isso acontece, a pergunta é como é que eu poderia lançar diferentes preços em uma faixa de piso e teto, né, de preço, não podia ser muito mais caro e muito menor, em função do estoque da loja que tivesse.
E tem que ser no telefone e falar assim, cara, muda agora a loja X da cidadezinha interior. E esse software tem que permitir isso. E foi muito bom, porque a gente conquistou nesse desenvolvimento de software. Tive uma equipe muito boa de software. De novo, aquele papo que eu falei para você no começo. Talentos baianos com muita qualidade, precisando de uma boa oportunidade e bons negócios. Então a gente fez um time muito bom. Hoje, Local, né, cara? Isso é bom. é interessante, inclusive, porque hoje eles tiveram a oportunidade de sair do Brasil, estar em outros países nesse processo. Legal. E a gente percebeu claramente que, quando a gente começou a entender as oportunidades e entregas, é que a gente tinha uma entrega importante de um software baiano e brasileiro. Boa. Eu até brinco muito, sem barrismo algum, com meus amigos de São Paulo. O pessoal fala, rapaz, que empresa fantástica, que software diferenciado. Onde fica a sua sede aqui em São Paulo? Eu falei, não, amigo, eu moro onde você passa férias. É isso. E aí o pessoal dá risada e fala assim, aonde? Eu falei, cara, na Bahia. Ele falou, na Bahia. Eu falei, amigo, tem vida inteligente na Bahia, pô. É verdade. Então é muito interessante. Discriminação é foda. Faz parte do jogo, até por... parte. Enfim, infelizmente a gente tem um Brasil também continental, né? A gente sabe disso. Verdade. Então a preocupação muito, eu acho que é isso. Mas eu volto a dizer, você é o exemplo disso, né? O quanto você valoriza e trabalha. O teu programa, o teu projeto é importante. Você está fazendo aqui, você fez também, vai continuar talvez fazendo algumas coisas em São Paulo. A gente não pode abrir mão do grande centro. Claro, não pode. Mas você não deixou de implementar e empreender aqui no nosso estado. E eu sou muito convencido disso. Inclusive mais, eu digo para você que a gente já está criando um contexto de referência nacional. Verdade. Né? Eu acho que eu estou bem contente com isso. A gente fala muito de ecossistema, né? Pô, vamos valorizar a nossa terra, vamos valorizar a nossa região Nordeste, tem muita coisa boa aqui e tal. E eu vejo que o Sudeste está começando a enxergar isso também. Cara, não, peraí. É o que você falou, pô, no Nordeste tem vida lá, tem coisa interessante. E a gente é uma massa consumidora, né, Elbert? De alguma maneira, se você pensar, a gente tem um potencial de quantidade de pessoas bastante grande. Muito. Então, essa massa consumidora, muita gente não tem a percepção, e essa massa que o Sul está buscando de consumo. Então, eu digo, agora não mais só uma massa consumidora, mas uma massa que... A gente já tem histórias, claro, muito direcionadas, empresas famosas e de muita entrega que são daqui do Norte e Nordeste. Isso. Mas no aspecto tecnologia não era uma verdade. Né? Hoje já mudou bastante isso. Então, a gente tem uma coisa que, além de produzir muito bem esse tipo de solução, a gente consome essa solução. Mas até em volume do que a gente consumiria, talvez, no sul do Brasil, que nos estados menores. Isso é verdade. Mas, por exemplo, o mundo dos games me mostrou um negócio absurdo, né? Que essa é uma outra história. Cara, falar em mundo de games, a gente vai entrar nisso aí agora, né? Como é que você... Não vou dizer, não vou chamar de pivotagem, Tá porque bom. você ainda continua com a sua operação de digital signage com a Samsung, né? Inicialmente só com a Samsung, né? Hoje só com Samsung, porque os outros Mas negócios... ainda é uma operação muito robusta. Não, Né? Vocês estão extremamente o tamanho tem quantas lojas hoje? A gente tem mais de 4 mil lojas hoje. Porque, na verdade, são pontos, né? Assim, uma loja pode ter mais de um ponto. Loja talvez eu não consiga te dizer... Não só lojas quantidade. Samsung, mas outras marcas onde tem produto Samsung, né? que a gente chama de store in store. Store in Store. Então, toda vez que a Samsung tiver qualquer ponto dentro de uma loja, sei lá, outro nome qualquer, Magazine Luiza, seja o que for, se lá existe um ponto Samsung, ela é drivada de maneira efetiva por uma solução nossa. Boa. Então, ou seja, já é um tamanho bem robusto de operação. Mas você incomodado, né? Como é que eu te conheço, você falou, cara, eu preciso agora entrar em outros movimentos. Aí vem o mundo dos games. Né? Como é que foi isso? Como é que surgiu a ideia? Quem foi que plantou na sua cabeça? Vamos trazer para a galera essa conversação aí. O processo acontece, você falou muito bem assim, eu acho que o inconformismo de estar amarrado apenas a uma tecnologia ou inovação, e a tecnologia é meio e ela aparece todo dia no nosso dia a dia, por que não pensar em outras coisas? Eu comecei a procurar outras soluções. E aí atuei em outras coisas, inclusive, que não necessariamente somente o digital signage. Mas ao longo do tempo, uma coisa que era muito forte na minha cabeça chamava-se comunidade. Como a gente consegue entender que comunidades consomem produtos, soluções, serviços. E se a gente entende que a gente vira um agente importante desse negócio, você se destaca e talvez você nunca mais vá embora. Isso. E a gente tem soluções que até há muito pouco tempo não existiam, como hoje um software que direciona o trânsito para você, que aí hoje a gente conhece por Waze e tudo mais. Era muito mais... Eu não vejo hoje alguém, um amigo meu que diz assim, cara, amanheci o dia com o que eu tenho que falar, para onde eu vou, você bota no Waze para ver. Então, isso fideliza pelo uso e consumo ou porque a paixão existe. Onde eu chego nos games é por esse caminho. É um papo que, assim, eu sempre digo, né? Eu tenho que tomar cuidado com o podcast, porque quando eu começo a contar as histórias dos games, todo dia tem... Eu falo com meu filho, né? Tanto tem boas histórias como tem bons memes. Esse não é diferente. Lucas... Conta aí. Lucas, um belo dia, chega na minha... Bom, primeiro, eu militar, né? Apaixonado pelo mundo militar, mas não cheguei a ser oficial. Falei, meu filho vai ser oficial do Exército Brasileiro. Era importante para mim. Albert, nem na porta do quartel do alistamento ele chegou. Só pra você ter ideia. E eu, apaixonado, a gente tinha grandes amigos. Eu sempre brinco, né? Assim, durante uma jornada muito longa,
Eu tenho um conceito de ter sócios, eu acho que é muito complementariedade, eu acho que sócio é para dividir problemas, a gente divide soluções e grana se tiver na mesa, então esse ser complementar é importante. Eu tenho durante muito tempo buscando esse melhor sócio, esse melhor amigo, enfim. E não é simples porque não só as minhas vontades, não só os meus desejos e sonhos, mas também tem o do sócio. E aí acontece um fato fatal na minha família. Nós perdemos eu perdi um primo meu num acidente de automóvel. Porra, era um grande amigo e irmão que a gente tinha. E a gente tinha pensado em fazer o caminho de Santiago de Compostela juntos. Por algum momento a gente falou, pô, vamos fazer esse caminho, vai ser bacana. Vamos ficar um mês fora, vamos andar, vamos pensar na vida, vamos pensar em negócios. Infelizmente, ele não estava mais com a gente. Eu fiquei muito triste naquele ano. E aí o meu jovem garoto, filho, ele disse para mim, poxa, pai, você está muito triste, vamos fazer o caminho de Santiago agora, né? Para a gente poder lembrar do Adriano, enfim. E eu falei, poxa, vamos fazer, mas eu falei, vamos fazer despretensioso. Ele falou, pai, me dá o cartão de crédito. E eu achei que era uma brincadeira. Eu falei, entrega o cartão, pô, até pegar e entrar na carteira. A música é que 4 meses depois nós estávamos no caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, fazendo o caminho de Santiago de maneira objetiva, eu e ele. Que legal. E aí o que é interessante é que naquele ano eu reconheço, eu entendo, aprendo e reconheço quem era o meu melhor amigo da minha vida, quem era o meu melhor sócio da minha vida. Porque eu descobri um garoto que eu não sabia, porque nossa vida de correria, né? Trabalho para cá, trabalho para lá. Então eu descubro a cabeça de um jovem diferente. Ele falava coisas de valor. Quais eram os valores do meu filho, né? Em situações certas que eu achava certo e errado, como é que ele pensava. Eu comecei a entender o assunto de comunidade. A importância de a gente entender que existem pessoas que estão no nosso lado, no nosso dia a dia, mas que talvez ajustem suas necessidades. Passados anos, eu estava já dentro de uma universidade aqui em Salvador. Um ano depois, um ano e meio depois, eu já estaria se formando na carreira de engenheiro de produção. Eu estava feliz da vida, não tive um militar, mas botei um engenheiro. Né? Eu lhe perguntar, o que seu filho faz? Meu filho é engenheiro. Ele entra na minha sala e fala, pai, eu queria falar com você. Eu falei, porra, entrega, feliz da vida, né? Meu filho veio falar comigo. E há muito tempo eu queria muito que ele viesse trabalhar nos meus negócios. As minhas filhas já trabalhavam comigo. E aí ele disse para mim que ele não gostaria de trabalhar comigo. Eu perguntei por quê. Ele me disse, pô, pai, meu sonho é ter a minha própria empresa para comprar as suas empresas e você voltar a ser meu pai. Porra, isso na minha cabeça foi um negócio muito doido, doloroso. Cara, Passada essa fase, toda vez que ele chegava lá na empresa, ele falou, pai, quero falar com você. Eu falei, porra, hoje ele vai vir pedir para trabalhar na minha empresa. Eu falei, e aí naquele dia ele chegou, entra aí todo feliz da vida, eu feliz da vida por recebê-lo. Ele falou, pai, tem um papo até com você um pouco mais sério. Eu falei, pô, o que é isso? Estamos aqui, conversa aí, o que você quer? E ele disse, eu queria mudar de curso da faculdade. Eu falei, Lucas, falta 1 ano e pouco para você terminar a faculdade. Como mudar de curso? Ele falou, então, eu fiquei muito chateado. Falei, vai fazer o quê? Qual curso você vai fazer? Ele falou, eu vou fazer administração. Eu falei, que administração, rapaz? Você está terminando para ser engenheiro, aquela história toda. Tá bom, mas me fala logo qual é o segundo tema que você iria trazer para mim. Eu preciso de um valor de investimento. E aí ele me falou um valor que não fazia sentido algum. Muito alto. Eu falei, você tá de brincadeira comigo, né? O que você quer fazer? Ele falou que ele queria montar uma game house. Eu não escutei house zorra nenhuma, eu só escutei a torre do game. Eu pedi que ele pegasse a mochilinha dele e sumisse na minha frente. Porque ele tinha mais o que fazer da vida dele do que ficar me enchendo o saco. Porque não fazia sentido mudar de faculdade perto para terminar e para jogar videogame. E aí, então, é interessante que ele me apresenta um projeto e ele fala, poxa, eu queria essa grana emprestada. Eu falei, bom, já que você quer tratar com o investidor, trata de maneira coerente. Venha para cá, me mostra um business plan. Faça seu pitch. Aí você tem 15 minutos para fazer seu pitch. Um business plan, um canvas. E aí, minha surpresa é que ele abre a mochila. E aí me bota na minha mesa um business plan estruturado, um canvas estruturado. E aí, naquele momento, na minha cabeça foi bacana, eu nem conheço esse negócio, claro que eu não vou nem dar atenção para esse negócio chamado videogame, não faz sentido algum essa brincadeira, mas eu estou vendo um garoto que está tentando entrar para o mundo do empreendedorismo. Então, naquele momento eu fiquei chateado, eu falei, vou dar uma olhada, ele fez o pitch dele, e ele começou dizendo assim, Elbert, você sabia que os games faturam mais do que a música e o cinema juntos? Eu te juro que eu perdi a mão e falei, olha, tudo eu posso esperar de você, mas mentir nunca. Eu nunca imaginei que qualquer coisa pudesse faturar mais do que esses 2 segmentos. E aí, tudo bem, eu vou ver material, pode ir embora. E ele saiu lá um pouco chateado, eu também. Mas eu te juro que fui para casa, fui falar com minha esposa. Poxa, o Lucas chegou lá em casa, lá na empresa, aconteceu isso hoje. Ela deu risada, eu falei, então você já sabia? Ela falou, não, eu falei para ele. Você vai falar com seu pai? Já conhece como é que é a cabeça de seu pai, então já vá construindo esse arcabouço. O que foi muito claro para a gente foi assim, na nossa observação, foi deixa eu entender por que um garoto nessa idade tem percepção de entrega para isso. Eu encontrei a palavra chamada comunidade. E no aspecto chamado comunidade, para a gente foi muito importante, Elbert, entender o potencial desse negócio.
como fazer esse retorno financeiro acontecer em função do nosso investimento. E aí foi uma coisa interessante, eu lembrei novamente da minha história na Samsung, na Ambev, tratando o varejo brasileiro. Boa. Então, aí a partir daí a gente vem trabalhando, acho que em 2016 eu entendo o projeto, ele me leva em alguns eventos de ambiente gamer, e ao chegar naquele lugar, eu te digo que eu me surpreendi de maneira muito positiva, mas foi uma surpresa gigantesca imaginar o tamanho da quantidade da comunidade. Então o que eu percebi claramente? Que a gente tinha a oportunidade de fazer diferente dentro dessa comunidade gamer, tinha condições totais de poder entregar uma solução com todo o conhecimento que eu tinha do ambiente da Samsung, como é que eu aprendi a fazer a comunicação, como é que a gente ia se comunicar melhor com essa equipe, e aí particularmente quando eu digo equipe, entenda que é o meu desenvolvedor, o meu comunicador, e a gente estava trabalhando muito, eu já tinha nessa época um estúdio de gravação para fazer conteúdos para a Ambev, para a Samsung, e a gente começou a jogar o jogo do mundo dos games. E eu te juro que não só é um dos principais negócios que eu tenho hoje, mas é o que eu mais vou me dedicar para os próximos anos. Porque a gente conseguiu entender claramente que a gente pode, com a tecnologia e a inovação, aproximar pessoas. A gente pode otimizar o processo efetivamente. A gente pode entender de maneira efetiva as necessidades de uso e consumo, e aí vem a história do game, quando eu digo isso na parte dos meus negócios, que é análise Big Data. Perfeito. Análise de entender por que um jovem ele pode, da noite para o dia, dentro de uma comunidade, de uma favela, soltar um fuzil, soltar o mundo das drogas e viver do ecossistema de educação game com novas profissões. Então, acho que para a gente isso é hoje e será foco e meta dos próximos anos de investimento no meu grupo, porque eu estou falando muito mais do que gaming, estou falando de comunidade, de democratização e de profissionalização do ecossistema. E aí tem um assunto que é interessante, eu sei que você gosta de mais do que novidades, afirmações, né? Uhum. Nós somos o terceiro maior mercado do mundo consumidor. Mercado gigante. Gigante. Hoje eu fico pensando assim, eu vejo a tua penetração, Elbert, num ambiente de saúde, né, que você está há algum tempo já navegando nesse ecossistema. Tudo que você imaginar de saúde mental e física também perpassa por esse mundo gamer, porque você está falando de jovens. Eu até brinco que o gamer ele tem de 3 a 300 anos de idade, né? Então cabe todo mundo. Todo mundo. Mas mais do que isso é entender por que um jovem que tem que ter uma saúde mental, talvez pela psicologia, talvez pelo relacionamento, não só pela parte química, medicamentosa, ou ao contrário, ele precisa ter entendimento desse equilíbrio. E de novo, a comunidade. Então, ele é gigante, ele é pulsante, e nós estamos no terceiro maior país de consumo. Hoje nós somos 104 milhões de pessoas consumindo o ecossistema gamer. Cara, é muita gente, né? Muito. Nossa Senhora. Mas assim, fala um pouquinho pra gente especificamente quais são os produtos lá dentro da Unesco, como é que vocês estão trabalhando, queria entender um pouco mais a operação da coisa. Nós começamos uma operação, a gente já mudamos de nome, inclusive 2 vezes, porque o projeto cresceu. Ele nasce para ser um projeto só de esportes, que é a parte competitiva. Tá. Então ele tinha um nome, na nomenclatura, a gente tem uma experiência boa de montar a academia gamer, que a gente chama Fazer de campeonatos. fazer torneios, competições, campeonatos, e aí você percebe que para que isso aqui aconteça, você precisa de profissionais prontos, né? Até muito pouco atrás a gente não falava de influenciadores, a gente não falava, né? Hoje em dia você fala em um dos games também. Um locutor para um jogo, um comentarista para esse jogo, um cosplay para esse jogo. Então, assim, você tem aqui uma margem de novas profissões que você não tem um curso universitário que te explique. Esse leque, essa boa oportunidade que a gente está se encaixando. Perfeito. A gente cresce, muda para um outro nome, e aí o ambiente vamos crescer no Brasil, porque a gente é convidado a prestar fora do Brasil, ou melhor, fora da Bahia, no Brasil, entregando isso em oportunidades de um ambiente carente. Por quê? Para você jogar videogame no passado, Elbert, era um PC gamer, você vai custar ali, sei lá, 10, 12, 8 mil reais. Investimento maior. Não é a realidade para a nossa população, né? A maioria da nossa população. Você vai pegar um console, né, que é o tal do PlayStation, Xbox, enfim, 4 mil também não é a realidade. Quando o ambiente gamer reduz para um ambiente chamado mobile, telefone celular, aí, amigo, qualquer celular de 400, 600 reais também funciona. A partir desse momento você democratizou isso no mercado. E aí a periferia consome isso alucinadamente. Nesse momento a gente vem para o segundo projeto, que chamamos então Beyond Digital Sports, onde a gente conseguiria entregar nossa capacitação para essas profissões no telefone celular. A gente chegou a fazer um chip de celular nosso, um MVNO nosso, chamado PlayOn. Por que a gente fez? Porque o mundo no Brasil é pré-pago. O pós-pago que a gente tanto vê aqui, nós somos uma bolha. E esse pré-pago, como é que um jovem que não tem recurso financeiro muitas vezes para se alimentar, mas que está com o telefone celular no bolso, que faz uma carga de celular de 20 reais no mês, um pouco mais, um pouco menos, poderia ter a qualificação, o conhecimento de ser uma dessas profissões. Então a gente cria um chip,
através de patrocínio de grandes marcas, a gente subsidia isso para ele. E quando ele está assistindo qualquer conteúdo nosso, não cobra do pacote de dados dele. Então nós temos esse projeto um pouco mais aberto, um pouco maior, nessa segunda marca. Deu muito certo. Deu muito certo, o Lucas cresce pra caramba, ele tem uma exposição, empresas internacionais investem nesse nosso projeto e a gente toma uma demissão que falou, pá, nós agora somos uma nação de empreendedores, uma nação de gamers, uma nação de professores, e é porque na hora da pandemia, né, que todo mundo imaginava aí, a grande maioria das empresas que tinham necessidade de campo tiveram grandes baques, né, o digital explodiu. E o game explode junto com ele. Verdade. E quando isso acontece, a gente determina, então a gente passa a ser uma empresa chamada One Nation, de uma nação, mas com esse conceito de respeitar as tribos menores, segmentadas, mas olhando para o ecossistema como um todo. Qual é a situação da One Nation hoje? Está muito claro, assim, a gente não mais para, o nosso projeto está muito mais drivado nesse momento para o digital do que para o presencial. Então a gente é parte integrante de levar conteúdo ao presencial, a gente hoje tem uma parceria gigante com organizações de fomento, né, Sebrae, Senai, enfim, porque tudo e qualquer evento deles que existe no presencial, nós somos convidados a levar esse ambiente, então a gente faz uma brincadeira de 80-20. 20% disso está na nossa presença, para que as pessoas entendam, gerações que... A importância do awareness também, né, da presença de marca. Total, porque ela é importante, inclusive, para mercados que não entendiam isso como profissão. Um professor de universidade hoje ele entende que isso é parte integrante. Uma pessoa de audiovisual não vive sem esse ambiente. E o ambiente, a gente fala muito, né? Tudo que brilha, isso aí tem som bonito também é gamer. Então essa conjuntura é importante, mas o digital é essencial para ser escalável. Então, é uma das coisas que hoje eu vejo. Inclusive isso hoje drive a minha tese de investimento. O grupo, hoje, Pactos, a gente está disposto a avaliar possíveis investimentos, mas sempre olhando, de preferência, porque é o nosso skill de negócio, um ambiente digital, tecnológico, porque esse é o nosso skill, que seja escalável, que seja uma jornada a longo prazo e que de preferência possa levar educação a essa população. Então, qualquer coisa dentro disso, a gente está envolvido. Irmão, maravilha. Assim, quando você conversou comigo sobre o projeto de games que eu entendi, de fato, o mercado é gigantesco e o trabalho que vocês fazem no mercado é algo fantástico. O pensamento de também já estar com projetos incluindo marcas. E isso ainda tem um potencial de escala ainda absurdo, né? Está só começando. A gente percebe claramente, a gente hoje é abordado por empresas internacionais. Nós tínhamos uma estratégia no passado, a gente mudou completamente. A gente tinha uma estratégia de botar o Lucas como um influenciador, que a gente entendia que isso era nosso drive. E a gente entendeu que não, porque empresas internacionais hoje financiam projetos nossos para a gente possa levar essas comunidades. Perfeito. E que esse micro-nano influenciador seja, então, o influenciador do nosso projeto. Perfeito. E o Lucas possa estar um pouco mais no background fazendo essa engenharia toda. Então, marcas que não imaginavam, ou a gente fala algumas coisas muito disruptivas, né? O jovem não se preocupa hoje em falar em automóveis, em carros. A gente, o jovem diz, tirar a carteira, ter nosso carrão e tudo mais. Hoje em dia o jovem não está, ele está muito bem atendido pelos aplicativos de locomoção. Mas a grande marca que tem grandes marcas nos financiando e nos apoiando nesse projeto, ela quer a interação de tecnologia e inovação. Tem tudo a ver. Então ele quer dizer que agora o carro híbrido, o carro elétrico, então esse processo, em todos os segmentos, tá? Você vai para o aspecto da saúde, você tem hoje grandes laboratórios olhando para esse processo dizendo o seguinte, eu preciso me aproximar trabalhando o a enfermidade, né? E para isso, deixa eu direcionar o jovem para ter um melhor hábito de uso e consumo, para que eu, quanto laboratório, possa também participar desse investimento, mas não só na ponta medicamentosa. Verdade. Então isso. E você vê uma possibilidade gigantesca de participação de marcas, né? Por saúde, tecnologia, telefonia, porque todo mundo quer se comunicar com esse universo, com esse ecossistema, com essa comunidade gamer. Então isso é fantástico. A percepção nossa é assim, a gente tem hoje um time muito qualificado para tentar entender oportunidades. A gente ainda não encontrou um negócio, seja isso indústria, serviço ou produto, enfim, que a gente não tem como encaixar alguma coisa do ecossistema gamer. Porque o que você disse agora é o centro disso. Exato. Não é sobre gamer, é sobre educação. Não é sobre gamer, é sobre comunidade. Não é sobre gamer, é uma interação de paixão. Então a gente fala isso muito. A gente tem um projeto bastante interessante hoje atrelado ao ambiente de futebol no Brasil. Como é que eu tiro jovens no aspecto da violência do dia a dia? O tema futebol vem desde que a gente nasce, né? E como é que a gente traz isso para a tecnologia, já que eu quero? Então, hoje você tem uma interação direta entre o digital e o presencial. É importante que a gente não perca isso. Comunidade. Mais uma vez está falando de comunidade. Nada diferente disso. Isso é fundamental. Pô, bacana, parabéns pelo trabalho. Conheço, né, um pouco do trabalho, vejo também os meninos, né, Nayara, Lucas, a turma tocando o negócio e vocês estão só no início, tem muito potencial ainda de expansão do negócio.
Agora, você falou uma coisa interessante, né, de como você olha o investimento nas marcas, falando um pouco de cenário de inovação aqui no Nordeste. E nessa nossa estratégia, nessa nossa ideia de valorização aqui da nossa região, como é que você enxerga hoje esse cenário de inovação aqui no Nordeste, cara? Eu tenho uma percepção muito clara de oportunidade e mais do que oportunidade de entrega. A gente acabou se tornando palestrante e mentor dentro do ambiente, quando convocados, do ambiente do Sebrae, que é um ambiente que ataca muito o empreendedorismo. E quando a gente começou, agora eu acabei de voltar de um evento na Paraíba, chama-se Neon, que é um ambiente exatamente desenvolvido pelo Sebrae Nacional, atendendo o ambiente de marcas e empresas de startups. E aí tem muito nossa startup, o conceito digital, tecnologia, Norte e Nordeste. Só do Norte e Nordeste? Só Norte e Nordeste. Eram 250 startups tratando todos os segmentos de educação, de negócio, agronegócio, voltado para o ambiente digital só. E aí a minha surpresa foi extremamente positiva. Assim, é um negócio. Primeiro foi um evento gigante, né, em quantidade, um lugar muito bem posicionado, mas o Sebrae soube fazer um filtro muito importante. Então, respondendo a tua pergunta, é inovadora, é interessante, mas é pujante. Eu digo que eu entrei numa festa achando que ia ser garçom e estão convidando a gente para ser a festa, né, o executor da festa. Tem tecnologias, falando um pouco de IA, falando um pouco de conceito, que está ainda não só tracionando e crescendo, mas trazendo coisas que a gente ainda não viveu no dia a dia do consumidor. Um exemplo disso é a blockchain. A gente conversa, fala, você fala disso há muito tempo. E a gente no dia a dia, né, a empregada doméstica, a senhora, o senhor de idade, o que é isso? Eu sempre digo, também não sabia o que era o WhatsApp, e agora o Zap ninguém tira do meu pai aos 76 anos de idade. Por outro lado, Albert, quando eu vi esse segmento, o Brasil e o Nordeste estão consumindo de verdade isso. Isso é legal, hein? E aí eu percebo claramente que a surpresa boa é que nós somos agora produtores de soluções. Então aquele papo que eu falei com você, lá atrás, quando eu monto a empresa, que o entendimento era fazer tecnologia minha, que eu pudesse ter um software, hoje eu digo para você que existe um exército, uma horda de bons meninos e mulheres por nós. e fazem, assim, eu diria para você, economizando inclusive espaço, porque tem essa nova comunidade que diz o seguinte, vamos logo fazer uma empresa juntos, do que a gente tem que, o Valdo fazer, um Albert e outro, a gente vai disputar no mercado. Isso. A tecnologia trouxe isso. Então vai desde inteligência artificial de conteúdo, como inteligência artificial para acelerar o processo da integração. Hoje ninguém fala de fazer software mais isolado, né? Hoje são as APIs de comunicação, as modularidades. Então, respondendo a tua pergunta, eu vou falar uma coisa que eu sempre digo porque eu sou barrista mesmo, eu adoro, eu sou patriota, eu sou brasileiro. A gente tem uma capacidade ímpar de se criar a mesma história que você fez no Vale do Silício, na Califórnia. Porque a gente tem hoje, sim, mão de obra qualificada, o jovem hoje está pronto para isso. Tem um mercado consumidor que demanda essa tecnologia, não tem que pensar afora daqui. E a gente tem órgãos de fomento. Eu dou um exemplo do Sebrae, mas eu conheço outros tantos que estão prontos para poder juntarmos esse pessoal todo e fazer consumo. Então, eu diria que está mais fácil crescer do que era algum tempo atrás por essa integração de comunidade. Muito bom, amigo, muito bom. E lá nesse evento, 250 startups nordestinas ou do Brasil? Do Brasil, mas assim, não me vou falar bobagem para você, só podia ser nordestinas. Ainda que estivesse atuando lá de fora, ela tinha que fazer alguma operação com alguém interno. Porque pelo que eu entendi, chama-se Neon por isso, né? Se eu não me engano, eu não vou lembrar. Eu acho que o O no final é de tecnologia, de estar ligado, mas o N é de Nordeste. Né? Então, o importante sobre esse aspecto era entendimento e integração. Por exemplo, a gente tinha uma área que era só de edtechs, só de tecnologia voltada para a educação. Tinha outra que era só para governos, outra que era só para finanças, outra logística. E ficou, e assim, eu ia sair de um stand, ia para o outro e dizia, eu achei que a anterior era maravilhosa, mas essa aqui tem coisa melhor. Legal. E aí a gente foi um dos mentores para algumas coisas, então assim, chegou a hora que a gente começou a juntar esses jovens, essas empresas. E Albert, a surpresa é que já existem startups de muito pouco tempo, atendendo o mercado nacional com uma coisa interessante. Eu conheci uma empresa que me impressionou demais, já até brinquei, eu falei, olha, estou querendo analisar para a gente fazer um investimento em você. Que ela atende um negócio chamado social commerce. Sim. Então ela está trabalhando além do e-commerce normal, dos marketplaces, do omnichannel. Ela está trabalhando para o seguinte, via redes sociais eu vou conseguir integrar todo mundo no mesmo pacote. E não ter uma disposição de que a IA vai atender com um bot uma venda comercial para o cara não parar a compra na hora do carrinho. Eu vou colocar agora aqui o tracking das comunidades conversando, eu vou poder responder se o produto que você comprou, o teu calçado, a tua camisa foi bom ou não. Olha, compra porque é bom, estou usando. E para esse social media começou a acontecer. Nordestina da Paraíba acontecendo. Então, é um evento que é o segundo ano do evento, não para mais. O próprio Sebrae comenta que foi um sucesso e continua sendo, mas que cria uma referência
regional importante, onde a gente se identifica, se coloca e se posiciona. E aí, para investidores nacionais e internacionais, é o filtro necessário. Isso que eu ia te perguntar, né? Você que foi uma visão de investidor aí, o que é que você enxergou de oportunidades lá? Certamente muita coisa. Você gosta de tecnologia, você deve ter ficado tentado lá, hein? Eu sempre digo isso, a gente tem que tomar cuidado para os não, né? Acho que foco é saber dizer não no nosso caso. Mas ao mesmo tempo tem aquele sentimento, né, de dizer, poxa, eu posso perder uma grande oportunidade. Eu não sou adepto à história do cavalo selado, passa uma vez só não, sabe? Eu sou adepto que se não tivesse mais cavalo, eu vou parir um cavalo, vou entregar na mão do Elbert, meu amigo, vou mandar ele soltar da outra esquina, porque eu vou construir isso. Fazer, isso aí. O fato é, a percepção de interação de investimento, hoje o Grupo Pacto está procurando fazer isso. Eu quero cada vez mais não olhar para o passado, de verdade. Eu acho que está formalizado, está conceituado nos meus negócios. Eu não tenho mais receio do que a gente tem para entregar. Mas eu quero sim atingir novos negócios. Eu acho que como a gente, mais do que só ter fundo de investimento, grana para colocar, porque mais do que o smart money, eu acho que é mais o smart. E aí, Elbert, a minha transição e a minha percepção de ter participado de grupos de empresários no Brasil trouxe isso. Até pouco tempo atrás, eu estava no G4, né? Fui para o G4 Club, que é assim, a unidade de pessoas que, porra, é fantástico. Uma integração Brasil de vários diferentes níveis de profissionais e empresas, mas com a qualidade técnica, a qualidade de teórica de negócios. A gente tinha um encontro, você tinha alguém de Stanford falando com você, de Harvard, é um negócio bacana, você tinha uma qualidade de entrega ímpar. Eu sou apaixonado pelos garotos de lá, eu acho que fizeram um projeto fantástico. Faz um trabalho muito bom. Muito. Eu sempre digo isso, né? Assim, toda vez que a gente ia para um novo encontro, era sempre um encontro muito de o que virá de novo, e o que via de novo sempre nos surpreendia. Então, meus parabéns, eu nunca vou deixá-los, né, em momento algum. Mas, de novo, é uma fonte, né? Eu digo muito que o G4 é uma fonte fantástica da economia real, olha a tecnologia muito a fundo. E agora tem um novo segmento, que eu decidi beber uma nova fonte agora. Pois é isso que eu ia te perguntar, né, cara? Falando da importância dessa ambiência de conexões, de você, como você bem falou, beber lá fora, né? Tá conectado com grandes empresários, identificar, enxergar oportunidades e trazer isso aqui para a região. Isso aí é fundamental, né? E agora você está num grupo novo. Então, no G4 eu tinha uma percepção que eu não tinha antes de entrar, que era, eu estou indo lá para, enfim, colher informações, e aí eu descobri que lá também se espera que a gente daqui levasse informação, também trouxessem coisas importantes, porque é uma via de duas mãos. Perfeito. Quando isso acontece no G4, eu comecei a entender que eu tinha um certo capital intelectual da nossa região, que era importante lá também. Então, assim, por isso que eu falo para você, mais do que parceiros de negócio, apenas falar de business, eu construí grandes amigos, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Dito isso, eu sempre brinco assim, ano passado eu tinha a informação de que eu sou grandes amigos, sou lembrado na época do Carnaval. Vem pro Carnaval, Salvador, eu falei... E G4 foi uma coisa disruptiva muito sobre o aspecto de, poxa, qual é o teu conhecimento de comunidade, de público, de varejo, na Bahia, no Pernambuco? E isso foi bem importante. Aí o que aconteceu, vem natural, quando as coisas são boas, elas são replicadas, eu não vejo isso como concorrência, eu acho que é apenas uma nova fonte. E aí vem o pessoal do Clex, na verdade que aí vem Patríade, né, Fábio Augusto, Caio Carneiro e Joel Jota, que são caras que, assim, indiscutivelmente, por si só, já possuem seus destaques, mas eu acho que essa integração do todo, com o conceito de integração e buscando muito o aspecto desse empreendedor, né, é muito importante. E é tão bom quanto o G4, mas eu acho que tem uma vertente diferente. E aí vale que empresários como a gente possa beber em novas fontes. Então, acabei de entrar no Plex agora, que é um grupo também, um grupo fechado. Existe a Tríade como um todo. Eu ainda estou aprendendo um pouquinho as terminologias deles lá. Vai ter um evento agora no final desse mês lá em São Paulo. Vai ser a minha primeira experiência com eles, estarmos juntos. Mas bacana é que eu fui convidado por amigos que estavam no G4. Falaram, pô, Valdo, aqui também é legal pra caramba. Porque esse caminho a gente vai continuar rotacionando, não existe uma concorrência, mas sim existe uma entrega bacana dessa integração. O que eu achei importante, recentemente eles estiveram aqui, inclusive aqui em Salvador, fazendo um evento, e mais uma vez, assim, eu volto a dizer para você, a gente está num momento, norte e nordeste brasileiro, que eu não lembro, desde a década de 80, de a gente ter um momento tão especial, porque a gente, empreendedor dessa região, nós estamos mais qualificados. Nós conseguimos sentar nas mesas de conversas e sem ficar, eu diria para você, fora do contexto. A gente consegue falar de igual para igual no aspecto de entrega, porque nós também tivemos nossa evolução. Então, não é uma coisa mais desconexa, sabe? Eu acho que a gente agora é parte de um Brasil. E aí, quando eu olho para esse tipo de coisa, eu tenho a certeza de que essa minha ida para o Clex agora vai trazer não só mais conhecimento para os meus negócios, para a minha região, mas que eu também possa ir lá e nos vender um pouco mais, nos mostrar como a gente pode integrar. Tem aí já alguns projetos iniciados que depois a gente vai contar
A gente volta para te contar novidades. Maravilha. Isso é bacana, né? Porque você vai beber na fonte, vai trazer, né, essas oportunidades para cá. E você acha que esse tipo de iniciativa, né, como o G4 Club, o Clex, você acha que aqui para o Nordeste você vê oportunidades também? Porque a gente tem grandes empresários aqui, né, cara? E são desconectados, né? Eu sinto falta disso. A gente não só precisa estar, porque os dois são de São Paulo, né? Se você pensa, os dois são de São Paulo. A gente sente falta do nosso, assim, entende? Assim, a gente tem que ter coisas. Eu tenho uma questão muito grande de analisar o que é eventual do que são coisas de jornada a longo prazo. A gente sempre fala muito aqui em Salvador, ou na região como todo o norte e norte, de eventos. Pô, eu fui num evento, foi fantástico, foi muito bom. Mas o que acontece na segunda-feira após evento? Né? Essa integração. Eu digo isso várias vezes e volto a dizer para você assim, eu sou muito crítico, mas ao mesmo tempo eu sou, eu diria para você aí, uma pessoa que você vai... É pressão, assim. Eu vou lhe cobrar isso sempre. Eu acho que você tem um perfil para isso, você tem uma história interessante. Nós temos amigos em comuns que eu bato o olho para vocês e falei, gente, vocês poderiam fazer isso brincando, eu acho que é um negócio bacana. Eu, particularmente, faria esse investimento, estaria com vocês em qualquer situação, porque é perceptível primeiro. Você, nos teus projetos e produtos, eu percebo a integração que você faz, né? A nossa região demanda disso, demanda. Então, assim, eu vou continuar te instigando a começar alguma coisa. Né? Eu sei o que você faz, você é muito bom fazendo esse tipo de projeto, mas assim, eu diria que você não só votar, você da fila 01 lá da fila, mas essa integração é necessária porque você tem grandes projetos na Bahia. A gente muito pouco se encontra, né? E quando se encontra nessas situações eventuais, existe um projeto aqui na Bahia que eu particularmente faço parte, gosto muito, que é o Business Bahia, do Carlos Falcão, que começou muito fortemente na pandemia, nos aproximou com empresários. Perfeito. Mas eu acho que a gente precisa ter programas efetivos, sabe? Eu acho que isso é importante. E volto a desafiar você mais uma vez, eu acho que é importante ter isso, mas essencialidade para a gente começar e não parar mais. Verdade. Ter essa constância. Mas quem sabe, né, o marca de valor se torna um marca de valor falando aí, né? E já vou te dar um spoiler aqui. Tá bom? Alguns convidados aqui, empresários, já me sinalizaram que também vão aderir ao projeto, por causa da gente... É muito informal, começando sem muita pretensão, mas eu acho que concordo com você, aqui falta isso. A gente tem grandes empresários aqui, e a maioria deles, como você, a gente vai beber fora, sempre bebendo fora. A gente não se encontra aqui, mas se encontra lá. Que coisa, né, cara? E, Albert, eu digo pra você o seguinte, eu até brinquei, né, quando eu vi o convite, que vocês me fizeram o convite pra cá, primeiro que a temática eu já achei fantástico, falei, pô, tô no rol de marca de valor, já é alguma coisa importante. É isso aí, cara, é isso aí. Mas uma coisa que é importante, muitas vezes eu me encontro e conheço pessoas lá fora. Isso. Como é que a gente não faz aqui na nossa casa, no nosso dia a dia? E quando isso acontece, por exemplo, eu acompanhei, quando eu recebi o convite, eu fui acompanhar um pouco do que eu tô vendo por lá, eu te falo com um empresário baiano, tá, nordestino, eu não só me sinto muito confortável e agradecido por ter sido convidado por vocês, mas literalmente assim, não teve nenhum dos teus episódios até agora que eu não quisesse conhecê-los. Eu não os conheço, né? E eles também não me conhecem. Então, assim, essa troca vai além de um podcast como esse. Então, mais uma vez, assim, obrigado demais pelo convite, entendo o conceito que você está trazendo, mas eu vou te desafiar a ser um pouquinho mais, eu vou estar lá no meio da fila. Não, vamos lá, você vai me ajudar a construir isso aí. Eu tô usando você para beber nessa fonte pra gente trazer algo pra cá, rapaz. E vai acontecer, vou te dizer, viu? Tá bom. Isso vai acontecer. Aqui. Se não acontecer, eu vou começar a te pressionar, vou puxar a orelha de vez em quando. Cadê? Sempre eu quero começar alguma coisa lá, tô te esperando. Não, mas isso vai acontecer. Irmão, maravilha, irmão. Show de bola. Falando um pouco aí já, né, pra gente, já estamos caminhando aí eu falei, 1 hora de papo já voa, né, cara? Já também 1 hora de papo. Mas fala um pouco da família, cara. Eu sei que você tem um apego muito grande à família, proximidade. Conheço, né, sua família. Claro. As meninas, né, sua esposa. E eu vejo como você é um cara que abraça a mesma família e o fato da união também faz a força, né? Qual a importância disso hoje dentro dos negócios? Eu vou te falar que, assim, o mundo corporativo, vou te falar um pouco do mundo corporativo executivo, né? Sempre foi muito encantador para mim. Sempre foi um negócio assim, poxa, eu mais, né? Agora a posição tal, agora eu quero estar na posição acima, agora eu quero integrar mais, o faturamento. E isso acontece, eu vou te falar isso por depoimento próprio, mas eu conheço diversos amigos meus, que a gente esquece a essência. E a essência, o meu melhor momento é quando eu chego em casa, e, né, que eu chego no meu, eu brinco muito, né? Eu chego assim no meu ambiente, meu porto seguro. E aí, dito isso, é a importância de que a gente tem que eu digo que energizar e se reenergizar no dia a dia, mas mais do que o aspecto emocional, Albert, a gente sonhar, ainda que sejam sonhos separados, mas o propósito é o mesmo. Sempre foi importante para mim. Eu diria que eu fiquei muito afastado desta família, na necessidade de sair de uma vida humilde, difícil, e conquistar posições interessantes, conquistar a segurança financeira. Essa era a grande desculpa que eu dava a mim mesmo, né?
poxa, não vou passar pelo que eu passei, não vou passar fome como eu passei, e por isso eu vou trabalhar, né, loucamente para conquistar. Mas eu tenho hoje um CFO que ele me dizia assim, chefe, já foi. A corrida de 100 metros ela tem 100 metros. Nós precisamos parar e comemorar. E essa comemoração aconteceu presente com a minha família. Hoje eu tenho a oportunidade, a professora eu tenho 3 filhos maravilhosos. A minha esposa, eu sou literalmente um eterno apaixonado. Não vai ser nessa encarnação que a gente vai se soltar. A gente brinca muito de reencarnação. A gente já foi de alguma encarnação anteriormente. A gente fica de brincadeira sobre o seguinte aspecto. Certamente na Segunda Guerra Mundial era algum soldado que morria. Ela era enfermeira porque ela continua tomando conta de mim até hoje. Mas eu não quero chegar para te explicar isso. Eu acabo de ser um jovem avô, né? Eu tenho 2 garotinhos agora, na verdade 3 garotos, porque minha filha, Nayara, acabou casando novamente, e aí com ela veio, o marido dela já tinha também um garotinho, e hoje, eu até falei para os dois, falei, olha, vocês podem estar juntos hoje separados. Esse neto agora também já é meu, e agora se vocês realmente se separarem, vai continuar sendo meu neto eternamente. É a história de a gente poder mostrar, Albertinho, a importância desse porto seguro familiar. Hoje eu percebo que a gente tem que fazer uma avaliação sempre. Há um tempo atrás a gente contratou uma consultoria de sucessão familiar. Inclusive no Clax tem uma área para tratar isso que eu acho que é essencial e importante. Não necessariamente por ser seu filho ele tem que ser seu sucessor. Eu acho que é mais do que isso. Senão você acaba derrubando ou pressionando um sucessor a uma posição que talvez ele não queira estar. Mas não deixe de ser o teu filho, o teu pai, o teu irmão. Eu acho que essa é a importância. Eu sou um apaixonado pela família, eu não consigo pensar nada diferente disso. É muito melhor, é muito mais prazeroso, né? A gente comemorar as vitórias com eles do que eu comemorar vitórias separadas. Eu aprendi de maneira muito ruim que qualquer aquisição minha financeira, pessoal, tinha de prazer 15 minutos. Ah, legal, a casa, o carro, uma viagem. 15 minutos depois falou, era só isso? Era essa emoção de adrenalina que eu tinha que viver? Família não. É um negócio que você conquista, se aproxima. O mundo dos games me trouxe uma coisa muito doida, que é essa aproximação de gerações. Eu vejo tantos jovens e vi tantos jovens desafiando pais e pais tentando se aproximar, mas que na verdade não viveu isso no dia a dia. Essa essência me trouxe um pouco mais de equilíbrio. E eu não quero abrir mão disso, nunca mais. E eu quero poder ensinar para esses netos que estão nascendo agora. Então, e exemplos, cada um tem a sua jornada. A gente não vai conseguir fazer com que todos sejam iguais a nós, nem a pretensão. Mas, por exemplo, dar a eles que é o seguinte, valorize esse dia a dia, o acordar, o dormir. Eu digo que a minha comemoração de vida não é mais a conta, a conquista financeira. A minha comemoração de dia é poder, no dia seguinte, abrir os olhos e falar, cara, pô, Deus, obrigado. Mais um dia de olhos abertos, mais um dia de energia boa. E a família dá esse lastro necessário. Porque a gente amanhece, não é todo dia que você amanhece sorridente, né, saltitante, mas quando você olha pro lado, você fala, porra, essa troca de energia que compensa, equilíbrio, né? É muito bom. Então, energia para mim, família para mim é algo que eu não, ela é inegociável, mas ela me traz o equilíbrio e a retidão que eu quero continuar fazendo isso acontecer, para que, pelo exemplo, os meus netos possam dar continuidade a essa brincadeira toda. Tô feliz, irmão. Tô feliz, bem feliz mesmo. Bom demais. Sabe que eu te admiro pra caramba nesse sentido aí. É isso aí, irmão. E uma pergunta agora filosófica, pra gente encerrar com chave de ouro aqui esse episódio. Qual é a marca que Valdo quer deixar no mundo, meu? Eu vou te falar uma coisa, que ao longo do tempo eu fiquei me perguntando qual era o meu propósito de vida. Sem romantismo, né? Você conhece um pouco. Aí nessa hora, o mundo militar, eu sinto, eu falo, ó, vamos ser direto ao objetivo. Eu acho que o meu legado é fazer pessoas felizes, Albert. E essa é a marca que eu gostaria de deixar para todo mundo que venha, sabe? Eu quero dizer aos meus netos, né, que um dia que possam empreender ou que não vem empreender, aos meus filhos, gente, é tão mais prazeroso fazer o outro feliz. E se isso te faz bem, porque não pode ser contra também, você não pode ter a hipocrisia de fazer bem ao quem não merece ou ao quem não te faz bem. Mas isso para mim é essencial. Então assim, o que eu quero deixar de legado é assim, aqui jaz alguém que tinha a preocupação de deixar o outro feliz. Porque isso é efêmero hoje, a felicidade talvez seja um produto e você tem que apoiá-lo. Talvez seja uma emoção, talvez seja uma troca de energia. Cara, quando isso acontece de maneira genuína, irmão, tudo que vem depois é depois, sabe? Não é importante. E aí eu digo pra você, quando eu faço algumas coisas, as pessoas falam muito de, sei lá, caridade e tudo mais. Eu digo, senhores, talvez vocês não saibam, faz muito melhor a mim do que o bem que eu faço a vocês. Porque é isso mesmo, assim, eu vou me sentir muito, sem fazer barulho, porque você me conhece, eu sou um cara que quero ficar muito quietinho no meu canto, não quero que ninguém saiba, mas isso pra mim eu acho que é a grande, é meu propósito, tá muito claro pra mim, eu tentei buscá-lo pra tentar não fugir dele nunca mais. E vou te falar que eu testei várias coisas, mas iguais a essa, cara, nunca encontrei nada que fosse mais forte pra mim. Então acho que essa é a grande marca que eu quero deixar nesse legado aí.
Que massa, meu irmão. Que papo aí. Porra, que bom, cara. Porra, esse Papo era um de amigo gostoso. Esse era um papo que eu tava querendo já tem um tempão. Aprendi pra cacete aqui. Você não tem noção, Essencial cara. também, cara. Irmão, onde é que a turma te acha nas redes sociais aí? Cara, depois de tanta mudança pro mundo dos games, até nickname eu recebi, rapaz. Tem mesmo, tal de cara? DRK, aí foi bacana. Mas eu tive que voltar pra minha caixinha de novo. Valdo Souza, Valdo com W, Souza com Z no final, underline. Rede social, Instagram, Facebook também, e além do aspecto de LinkedIn e tudo mais. Então, Valdo Souza é isso. A gente está agora passando por um momento muito importante, que a gente está fazendo um rebrand de todo o grupo empresarial. A gente... Tem novidades vindo por aí, né? Tô sabendo, né? Tem coisa gigante, eu não posso falar, então a turma vai me dar pancada daqui a pouco, eu não podia falar agora e tudo mais. Mas tem operação internacional chegando, quer dizer, na verdade a gente está expandindo para o ambiente internacional. Eu estou saindo um pouquinho do dia a dia, né, executivo, tendo mais para o estratégico, então tem toda uma mudança importante acontecendo. Mas são coisas que aí para um próximo papo a gente vai ter, com certeza. Não, esse foi o primeiro papo. Tem muita coisa que você ficou de fora, que a gente vai trazer no segundo papo. Mas, irmão, Obrigado demais pelo teu convite. bom demais o papo. Show de bola. Obrigadão. Show de bola. Gente, que episódio, hein, senhoras e senhores? Que episódio, hein? Quero mais uma vez agradecer vocês aqui que ficaram até aqui no nosso episódio. Convidar para que vocês que não estão inscritos se inscrevam no nosso canal, curtam o episódio, compartilhem o episódio, né, com os seus amigos, que faça sentido o que a gente conversou aqui hoje, né? Acompanhe a gente nos próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado. Uma lição de vida aqui desse cara, que é um amigo, que é um irmão. Então, é isso. Espero vocês no próximo episódio. Um grande abraço.